Estudo Bíblico Romanos 11, versos 1 a 10. Muito objetivamente, Paulo pergunta se Deus tinha rejeitado o seu povo. O próprio apóstolo serve de evidência de que Deus não rejeitara seu povo de maneira completa e final, pois neles depositara o seu amor. Como nos tempos do Antigo Testamento, a obstinada desobediência de Israel não resulta na sua rejeição definitiva. O remanescente fiel formado pela graça de Deus, representado por Paulo e outros como ele, é prova disto. Pela graça, os eleitos obtiveram a salvação que buscavam e os demais judeus foram endurecidos. Verso 1. Eu também sou israelita. Ver Filipenses 3, versos 5 e 6. A linhagem impecável de Paulo é traçada até Abraão, um grande patriarca, mas também a Benjamim, o único filho de Jacó que nasceu em Israel. A tribo de Benjamim era a tribo em cujo território se achava Jerusalém e também era a tribo de Saul, o primeiro rei do Reino Unido de Israel. Verso 4. Nos tempos de Elias, houve uma apostasia geral do povo de Israel. No entanto, a presença de um remanescente de fiéis indicava que Deus não havia plena e finalmente rejeitado seu povo. Os pensamentos de Paulo acerca do remanescente estão arraigados sobre o ensino de Isaías, pois o nome do seu filho, Sear-Jazube, significa um resto voltará. Isaías 7:3, Isaías 1:9, 6:13, 10, versos 20 a 22 e 11, versos 11 a 16. Verso 5. Eleição da graça. O amar ativo de Deus que preparou e ofereceu a salvação aos homens é a graça revelada na eleição de Israel. O princípio da graça livre da parte de Deus corresponde à fé pela qual é apropriada. As obras, por sua vez, não têm nada na natureza de Deus que corresponda a elas. Verso 6. A não ser sua ira justa por serem inadequadas. Verso 7. A eleição não é anulada mesmo com a grande maioria dos judeus rejeitando a Cristo. O remanescente continua representando o povo da aliança. Verso 25. Versos 8 a 10. As passagens citadas, Deuteronômio 29:4, Isaías 29:10 e Salmo 69, 22 e 23, descrevem um padrão bíblico de endurecimento dos corações. Padrão esse que Paulo vê repetido em seus próprios dias. Verso 8, entorpecimento. Vem da palavra catanuxis, que literalmente significa picada ou mordedura de um inseto, que resulta no entorpecimento. Deus nunca deixa os homens seguirem o seu caminho de rebelião sem limites ou restrição. Há uma lei no universo que se eu puser minha mão no fogo, ela se queimará. Posso então dizer que Deus a queimou, uma vez que Ele criou as mãos e o fogo. Portanto, Ele permitirá, se eu colocar a minha mão no fogo, que ela se queime. Verso 11. Porventura, tropeçaram para que caíssem? Uma vez mais, a pergunta de Paulo recebe uma resposta negativa. A rejeição de Cristo por parte dos judeus não é irreversível. Paulo via um padrão e um propósito divinos por trás da incredulidade da qual os judeus se fizeram culpados, isto é, a transgressão dos judeus abriu caminho para a justificação dos gentios. B. A salvação dos gentios levará os judeus a invejá-los. C. A inveja dos judeus os atrairá à mesma salvação que tem os gentios. Verso 12. Riqueza.
refere-se à oferta da salvação aos gentios, ainda que no plano divino, salvação vem dos judeus e é para ele primeiramente, conforme João 4:22 com Romanos 1:16. Plenitude, do grego pleroma, tem o mesmo sentido do verso 25, referindo-se aos gentios. A conversão em grande escala dos gentios será seguida pela conversão em massa dos judeus, verso 26. Isto é uma modificação da ordem natural dos acontecimentos. Já que um número insignificante de apóstolos e evangelistas judeus podia trazer tanta bênção ao mundo, verso 13, o que devemos esperar quando Israel for salvo? Verso 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Paulo magnifica o fato do seu ministério ser aos gentios e a razão pela qual Paulo destaca os gentios da igreja de Roma torna-se claro nos versos 17 a 24. Eu sou apóstolo dos gentios. Paulo nos provê aqui um discernimento ímpar em seu pensamento sobre o seu próprio ministério entre os gentios. Efésios 3:1 e Gálatas 2:8. Esse ministério também tinha o seu próprio povo judeu em vista, em termos de Romanos 9:19 e 11, verso 11. Ver também Atos 9, verso 15. Verso 15. Ressurreição dos mortos. Esta frase pode simplesmente denotar bênção sem precedentes. Comparar com 1 Coríntios 15, versos 12 a 42. Alguns estudiosos tomam essa frase como uma referência à ressurreição geral do último dia, na segunda vinda de Cristo, compreendendo a conversão dos judeus como um evento do fim dos tempos, um precursor imediato da ressurreição final. Verso 16. Igualmente o será a sua totalidade. Paulo aplica aqui o princípio espiritual de que as primícias servem como garantia da colheita final. Números 15, versos 17 a 21. Santa a raiz. Refere-se à continuidade da solidariedade do povo israelita com os patriarcas, os homens de fé, Hebreus 11, ou com os judeus, como Paulo, que tinha aceitado Jesus como Messias e Senhor. Verso 17. Oliveira brava. São os gentios que foram enxertados no povo de Deus de todos os séculos. Oliveira é o verdadeiro povo de Deus. Ver Jeremias 11:16 e Oséias 14:6. Israel como uma oliveira. Os ramos quebrados, versos 19 a 22. São os judeus que recusam a aceitar o Evangelho. De modo nenhum devemos desprezar os judeus, os ramos naturais, porque é mais fácil Deus enxertá-los novamente do que seria incluir os gentios na primeira oportunidade. Verso 24. Verso 18. Não te glories. Visto que a salvação dos gentios deve-se inteiramente à graça divina, eles não tinham causa alguma de jactância, desprezando os crentes judeus. Essa arrogância gentílica em relação aos judeus simplesmente refletiria o mesmo orgulho espiritual que provocara o endurecimento de coração dos judeus. Romanos 2:17. Verso 19. A quebra dos ramos judaicos corresponde ao justo julgamento contra a incredulidade. Já o enxerto dos gentios é uma questão de graça e, por conseguinte, de fé. O enxerto dos gentios, desse modo, não está alicerçado sobre qualquer qualidade superior dos gentios. Verso 20. Temem.
Um respeito de espírito terno e não a arrogância é a reação apropriada diante da graça de Deus. Verso 22. Os crentes gentílicos são exortados a levar a sério a revelação do caráter de Deus nesses eventos da providência divina. A bondade de Deus só produz fruto quando continuamos nessa bondade, perseverança. Romanos 2:4, Mateus 24:13. Verso 26. Todo Israel. A nação de Israel, não cada indivíduo necessariamente, mas indivíduos em número suficiente para tomar os crentes em Cristo representantes da nação. Compare com o paralelo de Jacó na citação seguinte. A expressão "e assim" está relacionada com a citação de Isaías 59, versos 20 e 21, e Isaías 27, verso 9. A salvação de Israel está diretamente relacionada com a ação pessoal do libertador, Jesus, o Messias. Há ainda quem interprete como todo Israel espiritual, ou seja, todas as pessoas eleitas, tanto judeus como gentios. Verso 30. O argumento de Paulo se encerra de uma maneira paralela de Romanos 3, versos 19 a 21, salientando o fato de que os judeus e gentios estão unidos quanto a duas coisas: a desobediência produzida pelo pecado e o oferecimento da misericórdia divina a eles. A sabedoria e a soberania da graça de Deus são demonstradas na maneira pela qual os propósitos divinos terão cumprimento. A desobediência dos judeus fez a misericórdia de Deus atingir os gentios, e a misericórdia de Deus para com os gentios levará ao recebimento da misericórdia divina por parte dos judeus. Não há qualquer diferença entre eles. Todos cometeram pecado. Romanos 3, 23. E Deus tem misericórdia de ambos. Romanos 1, 16. Verso 32. Deus encerrou ambos numa posição onde não podem negar sua culpa perante a lei. Gálatas 3, 22. Encerrou tudo sob o pecado, com o único propósito de alcançá-los com a sua imerecida misericórdia. O universalismo que encontramos aqui é escatológico, não presente, representativo e não absoluto, com todos sem distinção e não sem exceção. Verso 33. Profundidade. Termo usado no sentido de inexaurível plenitude e não no sentido de mistério que não podemos alcançar. Nota homilética. Os versos 33 a 36 descrevem os atributos e propósitos de Deus numa doxologia apostólica. Primeiro, na riqueza da sua sabedoria e conhecimento, ele criou e ofereceu o plano da justificação pela fé, incluindo assim os gentios. Segundo, o judeu sem nada de justiça própria para oferecer também pode confiar que Deus não faltará com sua promessa. E terceiro, Deus é a fonte, dele o veículo, por meio dele, e o fim, para ele, de todas as coisas.